Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente a Mente. Você já parou para pensar que o que você sente pode ter relação com o seu intestino? Ou então, será que aquele dia em que você está mais ansioso, irritado ou até desanimado tem a ver com só a sua mente? E se eu te dissesse que bilhões de bactérias que vivem dentro de você podem influenciar o seu humor, seu comportamento e até suas decisões? Parece estranho, né? Afinal, a gente sempre ouviu que as emoções vêm do cérebro e não do intestino. Mas e se essa ideia estiver incompleta? Hoje iremos falar sobre um tema super atual e fascinante: a relação entre o intestino e o cérebro. Mais especificamente, como a microbiota intestinal pode influenciar na produção de neurotransmissores. Você já ouviu falar aquela frase, o intestino é o nosso segundo cérebro? Pois é, isso não é só uma metáfora. O objetivo do episódio de hoje é te explicar de forma simples como as bactérias do nosso intestino podem impactar o humor, o comportamento e até mesmo a saúde mental. E o que a alimentação tem a ver com tudo isso? Para começar, vamos entender o básico. A microbiota intestinal é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino, como bactérias, vírus, fungos, e eles não estão ali por um acaso. Eles ajudam em várias funções importantes, como, por exemplo, a digestão dos alimentos, a absorção de nutrientes que vêm desses alimentos, na regulação do nosso sistema imunológico. E mais recentemente, a ciência vem mostrando que eles também influenciam no nosso cérebro. Essa comunicação acontece por meio do chamado eixo intestino-cérebro, que basicamente é uma via de comunicação de mão dupla. O intestino envia sinais para o cérebro e o cérebro também influencia o intestino. Essa conexão envolve vários sistemas do nosso corpo: o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema endócrino. E um dos principais canais dessa comunicação é o nervo vago, que conecta diretamente o intestino ao cérebro. Bom, mas aonde entram esses neurotransmissores? Eles são substâncias químicas responsáveis por transmitir informações entre os neurônios. Eles influenciam coisas como o humor, a memória, o sono e o apetite. Alguns exemplos importantes seriam a serotonina, a dopamina e o GABA, que seria o ácido gama-aminobutírico. E aqui vem a parte mais interessante. A microbiota intestinal pode produzir ou influenciar a produção desses neurotransmissores. Para isso acontecer, existem alguns mecanismos principais: a produção direta, em que algumas bactérias conseguem produzir neurotransmissores no intestino mesmo, a produção de precursores, em que outras bactérias ajudam a produzir substâncias que vão ser usadas pelo corpo para formar esses neurotransmissores, e os metabólitos bacterianos, em que durante a digestão de alimentos que nós ingerimos, principalmente de fibras, as bactérias produzem compostos como ácidos graxos, de cadeia curta, que têm um efeito anti-inflamatório e pode influenciar no funcionamento do cérebro e, consequentemente, na produção dos neurotransmissores futuros. Alguns exemplos práticos seriam a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é influenciada pela microbiota e está relacionada ao humor, ao sono, ao apetite e a outras funções do nosso corpo. A sua desregulação pode levar até a transtornos de saúde mental. Já a dopamina está ligada à motivação, ao prazer, à atenção e ao humor, podendo ser chamada de hormônio do prazer. Ele ativa o sistema de recompensa cerebral, criando sensações de bem-estar e satisfação. Já o GABA atua na redução da ansiedade e no controle do estresse, agindo como um calmante natural do cérebro. Mesmo que nem todos atravessem diretamente até o cérebro e consigam chegar até lá, eles influenciam o funcionamento do nosso sistema nervoso de outras formas. Mas o que acontece quando a microbiota está desequilibrada? Bom, quando há um desequilíbrio na quantidade e qualidade de bactérias no intestino, chamado de disbiose,
podem surgir problemas como inflamação, alterações na produção desses neurotransmissores e até mesmo impacto na saúde mental. Os estudos recentes já associam esse desequilíbrio a condições como a ansiedade, a depressão e até de doenças neurodegenerativas. Mas e o papel da alimentação em tudo isso? Bom, a alimentação é um dos principais fatores que influenciam a microbiota. Dietas ricas em fibras, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais, aumentam as bactérias benéficas e melhoram a diversidade da microbiota. Já as dietas ricas em ultraprocessados favorecem bactérias prejudiciais e aumentam a inflamação. Alimentos como banana, alho, cebola, os grãos são exemplos de alimentos que ajudam a alimentar a nossa microbiota. Existem também outros fatores importantes, além da alimentação. Também influenciam a qualidade do sono, o uso de antibióticos, o estilo de vida no geral. Ou seja, cuidar da microbiota é um conjunto de hábitos. E para finalizarmos o episódio de hoje, a ciência mostra que existe uma conexão real entre o intestino e o cérebro, e que a microbiota intestinal tem um papel importante na produção de substâncias que influenciam no nosso humor, comportamento e na nossa saúde em geral. Mas esse ainda é um campo em crescimento, com muitas descobertas acontecendo. E a principal mensagem é: cuidar da alimentação é também cuidar da saúde mental. Então, pequenas escolhas no dia a dia, como aumentar o consumo de fibras e reduzir ultraprocessados, já podem fazer a diferença na sua saúde. Se você gostou desse tema, compartilhe esse episódio e continue acompanhando o canal, porque ciência também pode ser simples e acessível. Até o próximo episódio!